Fala, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática. Bom, nosso assunto sobre gramática vai ser. Peraí, só um minuto. Vai ser sobre formação de palavras, tá? Então a gente vai resumir um pouquinho sobre a estrutura das palavras e depois a gente entra sobre formação de palavras de derivação, tá? Porque a parte de composição vai ficar para aula 4, beleza? Então, o que a gente precisa saber? A estrutura das palavras. A palavra que a gente estuda é a palavra solta. E aí a gente estuda a estrutura dessa palavra solta e não dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto seria a parte sintática dela, né? Dentro de uma frase. Então a gente vai estudar a parte solta dela, a palavra solta mesmo, como que aquela palavra se formou. Então, elementos mórficos. O que são elementos mórficos? Primeiro eu vou ler, depois eu explico, tá? As palavras podem ser, na maioria das vezes, divididas em elementos menores, dotados de significação. Esses elementos são chamados de morfemas. Então, os elementos mórficos são os morfemas. E o que seriam os morfemas? São morfemas, as menores unidades das palavras, tá? Então, eu tenho uma palavra, amor. Essa palavra eu tenho uma menor unidade, tá? Então, aí eu vou estudar o radical, a vogal temática, as desinências, tá? E dessa formação, depois a gente vai estudar as derivações dessas palavras, beleza? Então, o morfema é a menor unidade de significação. Lembra lá em fonema, quando nós estudamos fonemas, que a gente estudou que fonema é a menor unidade do som da palavra? O morfema é a menor unidade gráfica, tá? Da palavra. Então, os elementos mórficos são radicais, que é a parte que eu não consigo modificar da frase, tá? Então, amor, o radical da palavra amor é o AM, porque dessa palavra vai originar outras palavras, tá? Amar, tá? Afixos. Os afixos são as partes que integram o radical, tá? Eles podem ser os prefixos ou os sufixos, tá? Prefixo vem de pré, antes, então, antes do radical. Sufixo, depois do radical, beleza? E aí eu tenho as desinências. As desinências são os elementos que indicam gênero, número, modo, tempo, pessoa. Lembra? Lá atrás, lá no ensino fundamental, vocês estudaram isso. Gênero, né, masculino, feminino, número, singular, plural, modo, né, designa o modo daquela palavra, tá? Tempo e pessoa. Modo temporal, lembra que tem número pessoal. Bom, então nós temos as desinências também são os morfemas. E a vogal temática. A vogal temática é aquele morfema vocálico que ele liga no radical antes das desinências. Então, para eu colocar uma desinência, eu preciso ter uma vogal temática ali, tá? Bom, então, esses são os morfemas, tá? Radical, afixo, desinência e vogal temática. Beleza? E quando eu junto o radical com a vogal temática, eu tenho o nome de tema, tá? Radical com a vogal temática, eu dou o nome de tema, ok? Bom,
Então, processo de derivação de palavras. Derivação. Do ponto de vista de sua formação, as palavras da língua portuguesa podem ser consideradas primitivas ou derivadas. Então, palavras primitivas são aquelas que não foram formadas a partir de alguma outra já existente na língua. Os radicais das palavras primitivas permitem a formação de novas palavras. Então, primitiva é quando ela não é transformada, tá? Aquela palavra natural, aquela palavra que já existiu assim, tá? Ela não derivou de outra palavra. Então, eu tenho flor, eu tenho pedra, eu tenho fogo, casa. Então, são palavras naturais. Elas não derivaram, tá? E aí, a partir dessas palavras que vão surgir as derivações. Então, palavras derivadas são aquelas que se formam a partir de outras palavras da língua, por meio de acréscimo de morfemas. E o que é morfema? São as menores unidades da palavra. Então, eu vou encaixando essas unidades e eu vou formando outras palavras. Então, temos o exemplo: florescer, empedrar, fogaréu e caseiro. Florescer nasceu de flor. Então, flor é primitiva, florescer, derivado, tá? Empedrar, pedra. Fogaréu, fogo. Caseiro, casa, tá? Agora, eu destaquei ali em cima nas palavras primitivas as vogais, correto? O radical de pedra é pedre, que para no R, né? P-E-D-R. Esse é o radical. E o A, vogal temática, tá? De fogo, fog, para no G. E o O é a vogal temática. Casa, cais. O A, vogal temática. Foi? Bom, então temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. Primitivas são as palavras naturais, que já nasceram assim. Palavras derivadas, elas derivam da palavra primitiva. Então, a partir com a formação dos morfemas nas palavras, vão nascendo outras palavras, tá? As derivacionais. Bom, derivação. Derivação é o processo de formação de palavras que se faz a partir do acréscimo a um radical de prefixo e ou sufixos derivacionais. Então, a palavra inútil. Qual é o radical? Útil. Útil é o radical. E o in está antes ou depois do radical? Está antes. Se está antes, eu tenho uma derivação prefixal, porque vem antes do radical. Tá? Beleza? A derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Beleza? Outro detalhe aqui lá na frente eu acho que tem uma parte falando. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não. Então eu vou falar aqui. Quando o radical ele vem com a vogal temática, correto? Às vezes, essa vogal temática ela já é fixa, tá? Então, algumas palavras já vai ter uma vogal fixa. Ela não sai dali, tá? Não consigo pensar no exemplo agora, mas eu vou pensando e aí eu coloco um exemplo para vocês. Então, vamos começar pela derivação prefixal. Prefixal vem de pré, antes, tá? Então, faz-se esta derivação acrescentando um prefixo à palavra primitiva. Essa operação sempre produz alguma alteração no sentido do radical.
Então, gente, o que a gente precisa pensar? Primeiro, as derivações, elas vêm para transformar a palavra primitiva, tá? Para transformar aquela palavra natural. Então, todas as derivações, elas transformam a palavra, beleza? Exemplo, após o acréscimo do prefixo des, a palavra primitiva fazer, tem-se a palavra derivada desfazer. O efeito desta prefixação é de negação. Então, fazer é a palavra primitiva, né? É o verbo fazer. Se eu coloco o prefixo des, então a palavra que eu quero formar é contrário da palavra primitiva, tá? Então, geralmente o prefixo des quer dizer uma negação, tá? O contrário daquela palavra primitiva. Então, a palavra primitiva fazer com o prefixo des fica desfazer. Então, uma é do lado positivo, né? Fazer, a outra é do lado negativo, né? Desfazer, tá? Derivação sufixal. A derivação sufixal faz-se quando acrescenta-se um sufixo à parte primitiva, alterando o sentido do radical. Então, se a derivação prefixal ela vem antes do radical, a sufixal vem depois. Os sufixos podem ser nominais, verbais ou adverbiais, de acordo com o resultado do processo de derivação. Então, os sufixos nominais derivam do substantivo. Então, beleza, esa. Derivam dos adjetivos celeste, este, tá? Sufixos verbais. Sufixos verbais derivam dos verbos. Então, bebericar e car. Geralmente terminado em infinitivo, tá? Mas não é regra, tá? Pode ter outras terminações. Sufixos adverbiais. Derivam dos advérbios. Apressadamente, mente. Então, mente é um sufixo adverbial. Icar é um sufixo verbal. Esa, leste. São sufixos nominais. Beleza? Essa partezinha aqui, sufixos nominais, verbais e adverbiais, isso aí vocês não precisam se preocupar, tá? Essas classificações, elas não costumam cair em provas e também não vai cair na minha, tá? São coisas só pra gente ter uma ideia da onde surgem os sufixos, beleza? Deixa eu ver o tempo aqui para poder dividir. Tá. Então, aqui eu coloquei uma tabela com a classificação original e a nova classificação. E aí a gente tem todo o processo para chegar nessa nova classificação. Então, classe original, substantivo. Substantivo, a palavra original, papel. Tá? Então, papel é um substantivo. Correto. Sufixo, lada. Sufixo, antes ou depois do radical? Depois. Então, o sufixo lada, se eu colocar o sufixo lada no radical papel, eu tenho papelada, tá? O meu resultado é o papelada. Ele começou como substantivo, ele terminou como substantivo, beleza? Então, não houve alteração na classificação dele, tá? Na classe de palavra dele. Agora, palavra cruel. Cruel, ele é um adjetivo. Gustavo é muito cruel. É um adjetivo, correto? Se eu colocar o sufixo dade, sufixo depois do radical, sufixo dade, junto na palavra primitiva cruel, juntando eu tenho crueldade. Crueldade continua sendo um adjetivo? Não.
eu coloco um artigo antes dele. Se eu coloco um artigo antes dele, ele é um substantivo, tá? Então, ele começou como adjetivo, ele terminou como substantivo. Então, isso ocorre nas derivações. A palavra primitiva começa com uma derivação, começa com uma classificação. E aí, quando ela for transformada, ela pode mudar a classificação dela. Ela acaba mudando a classificação dela. Pode ocorrer ou não de mudar a sua classificação. Isso é normal. Verbo. A palavra jogar. A palavra jogar é um verbo, correto? No infinitivo, tudo bonitinho. Se eu coloco o sufixo dor, eu junto os dois, eu tenho jogador. Jogador é verbo? Continua sendo verbo? Não. Se eu coloco um artigo nele, o jogador. Se eu coloco um artigo, eu tenho um substantivo. Então, ele começou como verbo, terminou com substantivo. Grande. Grande é um adjetivo. Então, ele começou como adjetivo. Eu coloco um sufixo lhão. Tem uma palavra grandalhão. Se eu tenho a palavra grandalhão é adjetivo? É um adjetivo de grau aumentativo. Beleza? Então, continua como adjetivo, só alterou o grau. Pensar é um verbo infinitivo. Se eu coloco o sufixo ivo, eu tenho pensativo. E pensativo continua como verbo? Não. Então, ele passa a ser um adjetivo. Houve transformação na sua classe. Barba. Barba é um substantivo. A barba. Tem um artigo. Se tem um artigo, é um substantivo. Se eu coloco o sufixo ado, eu tenho barbado. Correto? Barbado continua sendo substantivo? Não. Ele é um adjetivo. Fulano é barbado. Barbudo. Tá? Depende do sufixo. Ok? Então, na palavra primitiva, ele pode começar com uma classificação e na palavra derivada terminar em outra classificação. Ou não, continuar com a mesma classificação, tá? Na outra aula a gente continua com o estudo, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo, beleza?